Salve, moçada! Hoje a gente vai falar um papo mais profundo, mais longo, às vezes com uma relação um pouco maior sobre o cortisol. Esse hormônio é um tema de muita curiosidade e às vezes contraste entre o seu papel e a relação dele com a educação física, ou mesmo a presença dele no organismo face a outros tipos de estresse que não sejam especificamente os estresses mecânicos envolvidos aí na atividade física. Então hoje a gente espera explicar um pouco do funcionamento e do impacto desse hormônio durante e após a atividade física, porque nesses dois momentos eles se separam. O papel dele, a consequência dele existir durante o treino e pós-treino é completamente oposta, né? Ou desejável. É lógico que eles são interligados, tem uma sua função específica, e por que ele é produzido tal, e por que ele demora, enfim, mas é um jogo de dose, vamos dizer assim, né? Já dizia o ditado que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, então eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, o cortisol, existe um eixo chamado HHA, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Esse eixo ele é estimulado um canal direto com uma glândula chamada suprarrenal. Essa glândula ela fica acima do rim e ela é responsável por produzir o cortisol. Muito bem. Esse mecanismo ele é estimulado através de uma ação mecânica. A gente está falando aqui de exercício físico, a gente não está falando de estresse no trabalho, de estresse em relacionamento, efeito psicossomático, nada disso. A gente está falando de estresse mecânico, fadiga, liberação de cortisol. Então, quando a gente faz uma atividade em uma determinada intensidade, seja de leve a moderada forte, existe por mais de 90 minutos. Então, existe uma média em que as pessoas, a gente está falando de um N grande, a gente não está falando de nenhum outliers aqui, a gente está falando de uma população homogênea, praticante de endurance, seja independente do nível de esforço, dentro de que ele obedeça essa condição de nível fácil, moderado, forte. Se ele estiver dentro desse range, em torno de 90 minutos e depois disso, ou seja, 2 horas, o cara que vai correr uma maratona, por exemplo, a partir ali de em torno de 90 minutos, ele já começa a produzir cortisol. O papel desse hormônio durante a atividade física, por que ele demora um pouco para ser produzido? Porque ele tem um efeito na produção de energia. Esse efeito ele é chamado de gliconeogênese. A gliconeogênese é um processo de geração de energia que é reciclado essa energia é originária a partir de fontes energéticas diferentes. Então não é do carboidrato, ela é da proteína e algumas vezes do próprio ácido lático. Metabolizado como se fosse uma reciclagem, é uma ressíntese de glicogênio através de outra matéria-prima, que é proteína e ácido lático. É feito aonde? No fígado. Então ela vai lá no fígado, pega a proteínazinha ou o resquício de ácido lático, faz as substânciazinhas, o ciclo da gliconeogênese, que depois a gente pode discorrer com profundidade um pouco mais à frente, e lança de novo o glicogênio pronto para ser utilizado como substrato para a produção de ATP, de energia e, enfim, servir de combustível ali, de lenha para nossa fogueira, tá? Beleza. Esse é um papel do cortisol durante a atividade física. Um outro papel dele é a otimização da lipólise. Lipólise é a quebra da célula de gordura. Por quê? Porque quando a gente produz energia através de outro substrato, no caso eu já falei da proteína e agora estou falando da gordura, a gente precisa, além do cortisol, lógico, o indivíduo tem que estar hidratado, porque só acontece lipólise, quebra da célula de gordura, com presença de água. Então, se a gente estiver no estado de desidratação, é possível que a lipólise seja prejudicada. Então, é interessante que o indivíduo se mantenha hidratado. Eu vou beber água para emagrecer? Sim, é bem isso.
Então o raciocínio é simples. Eu tenho que estar no esforço leve a moderado forte acima, ou pelo menos assim, em torno de 1h20, 1h30. Tenho que estar hidratado para que eu otimize essa queima de gordura, essa quebra, que nada mais é do que prover a promoção de glicose através do substrato da gordura, da célula lipídica. Então, isso é uma forma é um outro papel que o cortisol tem dentro da sessão de treino, do treinamento em si. Então, ele está treinando, ele está fazendo aquilo ali, está hidratando, ele está consumindo proteína e está consumindo gordura. Esse ciclo é fechado através de um processo chamado gliconeogênese e com a presença do hormônio cortisol, isso também é catalisado, ou seja, é facilitado ou acelerado, beleza? Esse é um outro ponto. Agora existe um papel do cortisol fora do exercício físico. Então, eu estou com o meu corpo encharcado, vamos dizer assim, de cortisol, e eu acabei minha sessão de treino. O cortisol ele não desaparece assim, da hora para outra. Então, existem alguns pré-requisitos para que ele volte aos níveis normais, para que não haja prejuízo do organismo. Por quê? Lembra que eu falei que ele consome proteína? Ele usa a proteína como substrato de energia para produzir energia? A gliconeogênese, não é isso? E o cortisol ele não azeita, não facilita, não torna isso mais viável. Então, quando ele está encharcado, o que ele continua fazendo? Ele continua estimulando essa gliconeogênese. Então, há um consumo de quê? Se eu não tenho proteína no organismo ingerida, da onde ele vai tirar essa proteína? Do músculo, das células proteicas, dos miócitos, que são células estruturantes, onde a gliconeogênese vai fazer um mecanismo de autofagia muscular para gerar uma demanda energética, para gerar energia dessa demanda energética. Muitas vezes é até mesmo do déficit cardíaco, ou o que a gente chama de EPOC, que é o efeito do pós-oxigênio consumido, que é onde a demanda ainda está alta e a gente não tem nenhum substrato ali. A gliconeogênese auxilia nesse processo de suprir o organismo com a glicose através da quebra, tanto da proteína quanto de gordura. Então, quando há muito cortisol, essa gliconeogênese ela continua sendo estimulada e com isso a gente perde massa magra. Então, para aquele indivíduo que não quer perder massa magra, o cortisol nesse momento ele toma um lado negativo, um papel de vilão. Mas existem algumas formas, algumas condutas que a gente pode abrandar, isso a gente vai falar um pouquinho depois. Outra consequência do organismo encharcado por cortisol fora do exercício: inibição do sistema imunológico. Por quê? Vamos lá. Existem algumas interleucinas, por exemplo, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, ou TNF-alfa, que constituem um papel de defesa do organismo, porque eles são pró-inflamatórios. Então, esses caras, eles ajudam no sistema anti-inflamatório, assim como os macrófagos. Os macrófagos são células que vão procurar outras células patógenas e englobam e fazem a degradação dessa célula patogênica. Então, também compõem o sistema imunológico. Células, igual, por exemplo, as células NK, que é Natural Killer, são células que também têm esse papel para vírus ou para algum tipo de tumor. Inclusive, o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral, recebeu esse nome justamente porque observou-se que ele induzia a destruição de células tumorais. Então, quando a gente fala de célula tumoral, a gente está falando exatamente de câncer. Não, é tumor que pode ser de caráter benigno ou maligno, enfim. E aí, esse sistema ele vai sempre estar se degladiando ali numa contenda para ver quem vence. E aí, o nosso organismo produz esse tipo de célula para combater isso, assim como os linfócitos, né? Célula T e célula B, ou tango, bravo, que também são células responsáveis aí pela a nossa autodefesa, beleza? Então, quando existe
um encharcamento ou a presença de muito cortisol no organismo, todos esses elementos são inibidos. E aí acontece o que a gente chama, que hoje é muito questionável, mas existe o que a gente chamava anteriormente de janela de imunidade, que é justamente aquele período onde o cara acaba de treinar e ainda ele sai, acaba de treinar e fica com roupa molhada ou no vento, ele não vai se aquecer, não vai se hidratar, comer, procurar o seu recovery com brevidade, e ele fica exposto a esse período onde o corpo está com bastante cortisol, as células ficam imunodeprimidas e há a presença de uma prevalência de um elemento patógeno. Então esse é o combo, o cenário construído quando há uma presença longeva, vamos dizer assim, de cortisol. E como é que a gente faz para estreitar esse tempo de excesso de cortisol no organismo ou fazer com que ele baixe? Então existem vários pontos. Vou citar aqui só 3, tá? Primeiro, a alimentação, a nutrição tem que estar em dia. Porque se eu tenho proteína, se eu tenho uma ingestão adequada de carboidrato, de proteína e de lipídio, eu tenho, por si só, da onde o organismo tirar e colocar a gliconeogênese em segundo plano. Então eu reduzo o efeito do cortisol e com isso ele contribui para inibir a sua produção e a demanda que o organismo está necessitando ser atendida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o segundo ponto é a hidratação. Por que a hidratação? Porque em qualquer tipo de envolvimento desequilibrado do organismo, a hidratação ela tem um papel fundamental por conta da filtragem, da circulação. Então, se eu estou gripado, eu faço hiperidratação. Se eu estou com febre, eu tenho que me hidratar. Qualquer tipo de desequilíbrio, uma hidratação adequada, ela é sempre benéfica, ela é sempre favorável. Então, se a gente tiver essa preocupação de hidratar e alimentar, então a gente já tem meio caminho andado. O terceiro e último ponto que eu vou citar, e que é, para mim, o fundamental em qualquer busca por equilíbrio, é o sono. Então, dormir é o papel, é o mecanismo, é a ferramenta que a gente pode utilizar para abreviar o quanto antes esse equilíbrio e o tempo de exposição de uma quantidade excessiva de cortisol no sangue. Então, o descanso. Tanto é que o nível alto de cortisol a longo prazo tem um impacto, uma leitura com o nível de descanso ou carga de treinamento. Por isso que, quando a gente avalia um exame de sangue que tem lá cortisol alterado, a gente pergunta, você está treinando? Estou treinando. Está treinando quanto tempo? Está treinando para quê? E aí a gente consegue, nessa anamnese, fazer uma leitura do controle de carga do indivíduo. A gente fala, não, cara, você precisa descansar. E não é só descansar, dormir uma noite que vai recuperar. Às vezes, esse processo, ele precisa de realmente tirar o pé do treino, dormir com mais quantidade, com mais qualidade, para esse nível de cortisol baixar. E aí sim, ele ter uma nova possibilidade de adicionar carga. Então, esse outro cenário é bem característico quando a gente identifica um hemograma não, mas um exame de sangue completo, né, que constitui ali o seu nível de cortisol alto. É lógico que se o cara treinou, fez uma maratona no domingo, fez um exame de sangue na segunda, claro que o nível de cortisol dele vai estar alto. Agora, se ele não tem nenhum pico de exercício e vem treinando corriqueiramente, a gente dentro da anamnese percebe esse nível alto, o cortisol é um excelente marcador de fadiga. Um excelente marcador de fadiga. Um biomarcador. Beleza? Então, assim, existem várias formas da gente controlar esse hormônio. Então, a gente pode mexer, vocês observaram aí, tanto na nutrição, se a gente pegar no treinamento invisível, né? Quem viu o vídeo entendeu, que a parte de nutrição, hidratação, sono, a gente pode intervir nessa área de forma a corroborar reduzir o nível de cortisol, e também a gente pode intervir no treinamento.
Tanto se esse aspecto do cortisol fora do treino estiver comprometendo, a gente pode reduzir a carga, reduzir a exposição aos volumes e fazer com que o indivíduo diminua ou coloque dentro do range adequado o seu nível de cortisol para que a gente possa, de novo, fazer o improvement, né? Promover ali um novo estímulo, um acúmulo para que ele possa realmente evoluir no treinamento. Então, sobre cortisol é isso. Espero que vocês tenham curtido, entendido a mensagem. É interessante sempre o treinador ter o conhecimento dos biomarcadores. Existem vários biomarcadores aqui, eu falei de alguns, a gente pode citar outros, CK-NB, troponina I, tem TNF-beta, TNF-beta, então tem vários outros biomarcadores que a gente pode, ferritina, né, SHBG, testosterona livre, T4, T3, enfim, uma série de biomarcadores que a gente pode utilizar para dimensionar ureia também é muito interessante, para mensurar aí o nosso nível de treinamento e como a gente conduz o controle de carga. Cortisol é um biomarcador excelente, mas o que a gente também não pode deixar de perceber na anamnese com o nosso atleta, naquele papo ali, é entender, isso o próprio atleta também pode ter essa consciência, que é o nível de estresse. O cortisol também ele é liberado através de outros mecanismos que não esse que eu citei dentro da educação física. São efeitos psicossomáticos, estresse no trabalho, estresse em relacionamento, que liberam o cortisol. E aí a gente só pega o lado ruim do cortisol, a gente não pega o lado bom, que é da gliconeogênese durante o exercício. A gente pega a proteção lá que eu falei durante o exercício, de resguardar o glicogênio hepático, muscular e sanguíneo, em vez dele proteger isso, a gente só pega o lado ruim, porque você não fez o exercício, você só está com cortisol no descanso. Então, esse nível de estresse, ele corrobora muito para o nível alto de cortisol. Então, é isso. Qualquer dúvida, botem aqui no comentário, contem com a gente. E se ficou curioso para entender mais alguma coisa, quero saber sobre isso, quero saber sobre aquilo, escrevam aí que de repente a gente pode gravar mais coisas para ajudar vocês. Um abraço, até mais.